Muito bem. Eu estava falando para você, na aula de número 13, essa agora é a aula de número 14, sobre o versículo de número 13 e de número 14, na verdade sobre o 15, né? Estávamos falando sobre o versículo 15, quando Paulo diz para Timóteo que esta palavra é digna de toda aceitação, porque ela transformou o viver do apóstolo Paulo. Então Paulo está ensinando o jovem pastor Timóteo de que viver a piedade é mais importante do que viver a cultura local. O que é viver a piedade? É viver uma vida gozando daquilo que o sacrifício de Jesus proporcionou para ele, para Paulo. Porque ele diz, eu era o principal. Olha o verso 16. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo se coloca como o pior pecador, o maior pecador, o mais desgraçado e vil pecador. E ele diz assim, olha, eu que persegui a igreja, eu que levei cristãos à prisão, eu que fomentei a morte de cristãos, o evangelho alcançou a mim, então esse evangelho é poderosíssimo. Então sirva eu de exemplo de que esta palavra de salvação que Cristo Jesus trouxe, realmente ela é digna de aceitação. Timóteo, meu filho, viva isso em você. É isso que Paulo está dizendo. Então, pastor, pastora, querido líder, viva o poder da salvação. Renove isso. Às vezes eu me pego, sabe, de joelho dobrado e dizendo, Senhor Jesus, hoje eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Às vezes eu estou assim e me pego orando, Senhor Jesus, hoje eu quero me reconciliar com o Senhor, porque em alguma palavra, em alguma situação, em alguma visão, em algum momento da minha audição, dos meus pensamentos, dos meus intentos, eu posso ter quebrado a aliança com o Senhor, e às vezes de fato eu quebrei, em algum momento eu percebo que eu errei, e eu caio nos pés do Senhor Jesus, e glória a Deus, porque o Espírito Santo ainda me empurra para isso, sabe? Glória a Deus que o Espírito Santo ainda me leva para isso, porque quando isso não acontecer mais, aí sim eu estou completamente perdido. Então eu preciso de renovar todos os dias a minha confissão de gratidão por tão grande salvação que eu recebi. Isso deve ser na vida de todo pastor. Por isso, querido pastor, querida pastora, eu tenho aprendido ao longo da jornada, olha que são mais de 20 anos em que eu fui pastorear a primeira igreja com a minha esposa, e durante todos esses anos eu tenho aprendido a importância do devocional, a eficácia de todos os dias. Não tem problema, pode ser na madrugada, pode ser à tarde, pode ser de manhã, em qualquer horário, em qualquer lugar. Você ter aquele momento em que você vai dobrar os seus joelhos, em que você vai se sentar numa poltrona, em que você vai se chegar em algum lugar e você vai dizer, Senhor, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. E você vai dizer aquilo para a sua alma, você vai dizer aquilo para Deus, você vai dizer aquilo para o mundo espiritual. Porque isso é muito forte. Isso é uma declaração em todas as dimensões, tanto dimensão física como dimensão espiritual, tanto para a sua alma quanto para o seu intelecto, para os seus sentimentos, tanto para Deus
quanto para o inimigo ouvir de que você reconhece Jesus como seu Salvador, de que aquela salvação conquistada na cruz ainda faz parte de você e que você depende totalmente dela. Por que que eu estou sendo enfático nessa questão, pastor, pastora? Porque muitos pastores deixaram de ser crente. Muitos pastores tornaram-se militantes. Sabia disso? Eles estão militando por uma causa, mas não vivem mais o gozo, a alegria da salvação da sua alma, né? Da libertação dos pecados, dos vícios. Eles estão tão dedicados a dirigir cultos. Quantos pastores que deixaram de ser crente e agora são dirigentes de culto, não é? São cantadores de louvor. Vou usar essa expressão para vocês me entenderem melhor. Cantadores de hinos, são tocadores de igreja, são oradores, né, de sermões, mas não são crentes mais. Perderam a paixão, sabe, pela salvação. E Paulo escreve a Timóteo com esta paixão tão transbordante, sabe, de que ele, olha, eu era o pior pecador e agora eu gozo com a misericórdia, com a paciência, com a salvação através de Cristo Jesus. Que isto possa ser verdadeiro, real, notório, tangente na sua vida, pastor, na sua vida, pastora. Sabe, você ter um dia, eu fico vendo sempre o meu pastor falar do sogro dele, a minha pastora falar sobre o pai dela, em que ela tem uma cadeira que tem as marcas aonde o papai dela tem os cotovelos, ali a marca dos cotovelos, que é onde ele costumava orar e passava horas em oração, sabe? Esse testemunho e tantos outros que vocês também já ouviram. Por quê? Pessoas que reconhecem o poder da graciosa e poderosa salvação e a necessidade dela. Essas pessoas, elas realmente precisam estar de joelhos. Elas sabem o tamanho do poder do pecado, o tamanho do poder da tentação e o tamanho do poder da salvação que o Evangelho traz sobre o pecado, sobre a tentação e sobre todos os males que nos cercam. Então, esse aprendizado para nós, pastor, pastora, vamos gozar da salvação. Bom, eu precisava dar essa introdução para você sobre isso. E aí ele termina o versículo 17 dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Imagine o seu pastor escrevendo para você e dizendo: olha, goze, pastora fulana, goze, pastor fulano, de tamanha graça e misericórdia e longanimidade por causa do Evangelho de Jesus, porque eu aqui, o seu pastor presidente, eu estou gozando desta alegria da salvação. Uma vez eu ouvi um pastor muito renomado, um pastor presidente muito renomado, assumir a tribuna e dizer assim: olha, eu quero dizer para vocês que eu nunca senti desânimo, nunca deu vontade de olhar para trás, eu nunca senti vontade de largar tudo, eu nunca me arrependi de ser pastor, eu nunca pedi Jesus à morte. E ele começou a colocar aquelas coisas: eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. E eu fui escutando ele falar aquilo. A minha vontade naquele momento era de levantar daquele banco e ir embora para casa, porque dava para parecer que eu estava ouvindo um Deus falar. Porque qual é o pastor que nunca teve uma crise existencial e deu vontade de largar tudo? Qual é o pastor que nunca se viu debaixo de uma terrível tentação? Qual é o pastor que nunca quis chutar o balde, sabe, e derramar tudo?
Qual é o pastor que nunca pensou em largar mão do arado e olhar para trás? Não é? Porque lembra lá no começo das nossas aulas? Nós somos de carne e osso. Nós somos homens e mulheres. Nós somos pessoas que temos os mesmos sentimentos que todos os outros. Então, não há nada de errado em sentir isso, em sentir desânimo, não há nada de errado em sentir desespero, em sentir medo, não há nada de errado em querer largar tudo, não há nada de errado não é nada diferente em você levantar de manhã e querer sumir no mundo. O que é errado é você dar lugar para isso. Entendeu? Mas como é que eu faço para vencer tudo isso? Fazendo igual Paulo falou para Timóteo. Viva todos os dias o poder da salvação. Todos os dias. Caia aos pés do Senhor Jesus, dizendo para ele: na tua presença, Jesus, eu não sou, eu não posso, eu não consigo. Eu dependo totalmente do Senhor. Então, sabe, tire essa armadura. Tire essa armadura, sabe? Às vezes eu fico pensando que nós, pastores, muitas vezes, temos que aprender com a história de Naamã, sabe? E ter que tirar aquela vestidura de comandante, sabe? E ficar como um leproso e entrar no rio de Deus para ser curado. Às vezes eu fico pensando sobre isso, porque a gente se apresenta tão pastorzão, não é? Tão pastorona, tão semideus, que acabamos por ter uma queda iminente, acabamos por morrer numa podridão, numa sequidão e às vezes numa solidão, porque a gente não tem humildade. Então, querido, fique na presença do Senhor. Se entregue completamente a Ele, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ok? Bom, esta é a nossa 14ª aula. E eu quero falar um pouquinho com você, nessa próxima aula agora, sobre o dever da igreja, sobre a responsabilidade da igreja em proclamar esse tão poderoso evangelho. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá.